Olá para você que é inscrito ou inscrita ou visita pela primeira vez o meu canal aí no YouTube, canal de videoaulas, uma série de vídeos aí mostrando aspectos da medicina chinesa, em especial acupuntura e mocha-bustão. Nessa apresentação de hoje, é uma aula completa que é voltada para profissionais e estudantes em nível avançado, ou intermediário, eu diria que é avançado, tá? Ela tem o objetivo de mostrar a evolução e as transformações no tratamento da hipogalactia, ou seja, uma moléstia que já é percebida na China desde os tempos antigos, das primeiras dinastias aí da China, e que tem propostas de tratamento por acupuntura e mocha-bustão e que vão evoluindo e se transformando de acordo com o passar do tempo, agregando novas terapêuticas, enfim. Esse é um trabalho de um grupo de pesquisas do Shanghai Jinluo Institute, que eles publicaram um livro a respeito dessa pesquisa, uma pesquisa monstruosa, né, os resultados dessa pesquisa, e para uma série de moléstias eles filtraram em centenas de livros antigos e milhares de trabalhos científicos. Eles foram filtrando o que tinha em cada assunto e apresentando aí em tabelas, comentários, e eu apresento para vocês em primeira mão esse trabalho. É um trabalho que não tem traduzido ainda em nenhum outro idioma, apenas o original em chinês, e vocês são os primeiros a receber esse material no mundo, fora os chineses aqui, né, em língua portuguesa. Enfim, a vantagem desse trabalho, na minha opinião, é que, primeiro, você tem um quadro comparativo do que era feito na época imperial e o que é feito atualmente, ampliando o seu leque de opções, ou seja, para o acupunturista clássico, que é restrito aos livros clássicos, é importante saber que existem outras ferramentas. Se você não é capaz de executá-las, você pode encaminhar para algum acupunturista ou um especialista que possa fazer. Como, por exemplo, existe a proposição de injeção de medicamentos fitoterápicos, vitamina B12, B1, B2, em pontos de acupuntura. Nós sabemos que no Brasil isso vai ficar restrito a um determinado grupo de profissionais. Se você é um profissional que não está dentro desse grupo, você pode encaminhar pelo menos, né? Se não existe ninguém no Brasil fazendo isso, você pode encaminhar aqui para a China, se o paciente estiver, ou a paciente no caso, a hipogalactia, né? Se ela estiver disposta, a gente ajuda aqui, a paciente vem, a gente encaminha para um hospital, como eu falei em uma outra aula sobre o daltonismo. Existem hospitais, o Tongreen em Pequim, Tongreen Hospital, é um hospital que é famoso no mundo inteiro para tratamentos aí de moléstias da área de oftalmologia, por acupuntura e mocha-bustão, tá? Tem as ervas também, mas por acupuntura e mocha-bustão. Por falar nisso, na minha opinião, a grande vantagem dessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, desse livro, né, é que ele fala só sobre acupuntura e mocha-bustão. Ele deixa de lado a questão das ervas, o que ampliaria demais o escopo dessa pesquisa, né? São muitos outros livros que surgiriam aí sobre essa questão. Portanto, é possível também tratar a hipogalactia com ervas, mas no escopo da nossa pesquisa e dessa aula aqui, a gente fala só sobre acupuntura e mocha-bustão, algo que é muito importante, ampliar ao máximo, achar as fronteiras tanto para trás, para a época imperial, quanto para frente, o que nós vivemos hoje, das possibilidades de tratamento para a hipogalactia. E aí você vai ter a seguinte situação, ou constatação. Você vai constatar durante essa apresentação que determinados pontos e estratégias de tratamento da época imperial, elas deixaram de ser praticadas ou discutidas na época de hoje, nos livros contemporâneos, ou então elas são restritas a notas de rodapé, como se aquilo fosse um tratamento empírico, na base do achismo, na base do acertei, e não fosse um outro tipo de racionalização que vai além do que nós fazemos hoje na China, que é a Bianjian, que é a diferenciação sindrômica, né, ou padrões. Então, o importante nessa aula de hoje é que fica essa constatação. Tem uma parte da tabela, né, que é restrita a pontos
de acupuntura que eram usados ou indicados na época imperial e não se encontra em nenhuma pesquisa, em nenhum artigo científico, nenhum dos milhares ou centenas, né, no nosso caso aqui, acredito que são centenas de artigos, ou seja, em todo o material que se procurou de artigos indexados, né, após 1949, né, que é o advento da República Popular Chinesa, não se encontram esses pontos, né, não se encontram essas estratégias, elas ficaram restritas aí ao passado. E aí fica a questão, será que essas estratégias elas são inúteis, né? Ou elas foram deixando de ser usadas em detrimento de uma nova forma de pensar, mas não necessariamente elas são inúteis, elas são coisas para se jogar fora. Então entra aí o objetivo da aula de hoje, que é ampliar ao máximo, porque muitas vezes a paciente ela vai ter resposta com seu tratamento nos livros de MTC, na síndromezinha que você pegou ali, né? O meu objetivo não é criar um embate entre o moderno e o tradicional, mas sim ligá-los e ampliar ao máximo, né? Mas pode acontecer de você tratar com eletroacupuntura, laser, microsistemas, padrões, e a paciente não resolve, não adianta, o leite não é produzido, não tem efeito algum. Eu tive que fazer uma pequena pausa para trocar o cartão SD do telefone celular. Essa aula está sendo gravada na câmera de um smartphone pela primeira vez. Espero que vocês estejam gostando. A qualidade é um pouco melhor da câmera antiga que eu gravava, era uma filmadora velha, e agora já gravando em Full HD para vocês aí, aprimorando um pouco mais a qualidade do vídeo. Mas como eu vinha falando para vocês, vai haver determinadas situações em que você, seguindo toda a parte dos livros modernos, né, dos livros que você compra aí, dos cursos que a gente faz, inclusive aqui da China, né, modernos, atuais, com os protocolos que são discutidos e técnicas discutidas atualmente em artigos científicos, né? Então, se você vai basear sua pesquisa em artigos científicos daqui, você vai deixar de usar determinados pontos que poderiam ser eficientes no caso dessa paciente que você tentou de tudo, né? Uma abordagem exclusivamente científica e moderna e não conseguiu resultado. Você chega para ela e fala, é psicológico o problema, talvez, ou a acupuntura no seu caso não funciona, mas você está esquecendo de um grupo de pontos, eles estão latentes ali, gritando, usem-me, por favor, né? Desde a dinastia Tang eu estou aqui, desde a dinastia Ming eu estou aqui num livro e você não me usa. Por quê? Né? Porque você não conhece, e agora você vai conhecer através dessa pesquisa. Então, a linha temporal que é feita, a convenção que é feita por esse grupo de pesquisas, 1949 para frente seria o que é o moderno, né? E você vai perceber que principalmente após o final dos anos 70, a abertura da China, né, econômica, a China se abre para o mundo, e a necessidade da China mostrar que a medicina que é feita aqui é também uma medicina científica, que pode ser reproduzível nos moldes do método científico, e você tem a explosão desses trabalhos acontecendo a partir do final dos anos 70 e principalmente meio dos anos 80, e o que é anterior, né, vem antes dos anos 1949. A gente sabe que essa linha historicamente é bem discutível, né, porque desde a dinastia Tang você tem contato de ocidentais estrangeiros com os chineses, e principalmente na dinastia Ming, com a chegada dos missionários médicos ocidentais, né, que já são missões tentando converter a cabeça dos chineses, você tem algumas modificações nas percepções dos chineses em relação ao corpo humano, como por exemplo a questão do coração controlar a mente. Você vê em trabalhos da época de 1500, 1600, né, dinastia Ming, já falando que é o cérebro, né, já tirando o foco daqui para cá. Enfim, apenas para colocar para vocês que a questão, historicamente, essa linha demarcada aí pelo Shanghai Jinluo Institute é discutível, mas é o que nós temos, né, vamos respeitar, e é em cima disso que foi feito o trabalho deles, excelente, monstruoso, maravilhoso, excepcional, e eu estou trazendo aí nessas aulas para vocês. Então vamos para os slides. Mais tarde a gente volta para cá no final da aula para discutir uma questão do ID1, que é um ponto importante, que está tanto nos livros antigos quanto nos livros atuais, mas que os doutores
normalmente falam que esse ponto ele é praticamente o cara acertou na loteria. É a experiência dele com base empírica, não dão nenhuma explicação, mas a explicação teórica, eu fui buscar isso, né, refleti muito e vou falar para vocês no final da aula. Vamos para os slides agora, para essa parte formal da apresentação mesmo da aula, e no final a gente bate um papo aqui sobre o intestino delgado 1, ponto tão importante aí nos tratamentos para hipogalactia. Então uma boa aula para você, muito obrigado aí pela sua audiência e até daqui a pouco aqui no parque. Tchau, bons estudos. Iniciando aqui a nossa apresentação de slides, acupuntura e moxabustão através dos tempos, a evolução e as transformações no tratamento da hipogalactia e da galactostase. Ambas, né, elas estão classificadas dentro de uma grande categoria dentro da medicina chinesa, clássica e moderna, né? Há termos específicos, como você vê aqui em chinês também, mas os tratamentos eles estão englobados aí dentro de uma grande categoria. E essa obra desse grupo de pesquisa de Xangai, doutores Liu, Huan e Hu, editaram essa obra fantástica, que ela fala sobre acupuntura apenas, acupuntura e moxabustão. Ela exclui a parte de fitoterapia, algo que é muito interessante para nós, né, no Brasil, e é interessante para o acupunturista também, tirar um pouco a dependência dele dos fito, né? E até porque em algumas regiões do Brasil ainda está muito difícil você encontrar fitoterápico. Então, vou fazer uma apresentação aqui que coloque os fitoterápicos em primeiro lugar, ou que coloque a combinação entre pontos de acupuntura, tratamentos de acupuntura e moxabustão e fitoterápicos de uma forma dependente ou complementar. Para alguns acupunturistas no Brasil ou até outras partes do mundo que possam estar ouvindo aí essa apresentação, vai ficar muito difícil, porque eles não conseguem obter os fitoterápicos. Então, o meu foco nessa pesquisa é a acupuntura, né? Acupuntura em moxabustão e técnicas relacionadas, como a gente vai ver aí. Então, começamos aí a nossa apresentação com essa introdução, né? A definição. Você tem esse termo aqui, né? Que isso aqui é leite, né? Líquido e não se move, né? Então, Ruji Pudong, definida como produção de pouco ou nenhum leite materno. Então, esse seria o termo geral para essa definição. Existem outros termos em chinês usados no período imperial, nos livros antigos, né? Você encontra similares a isso aqui, né? Que é o termo atual, né? Como leite, né? Esses dois aqui, e pouco, né? Pouco leite. O de Shao, pouca secreção de leite. Esse Wu aqui é não, ausência. Então, Wuru, ausência de leite. Não há produção de leite. E aqui também, esses dois aqui seria leite, né? Ru de puxar, não há secreção do leite. Então, pode-se entrar num quadro de bloqueio à produção, mas não há secreção. Enfim, são termos que você encontra nos livros antigos. Você abre aqueles livros lá da época imperial, você vai encontrar muito pouco isso aqui, que é uma definição moderna, e você vai encontrar bastante esses três termos aqui. Modernamente, essa categoria englobaria a hipogalactia e a galactostase principalmente. Então, todos esses fenômenos que envolvem a baixa produção de leite, ou a parada, ou bloqueio ali nos dutos, né, elas estão categorizados, ou estão dentro dessa categoria maior aqui, né, dentro da medicina chinesa. Na medicina ocidental ela é dividida, né, em termos diferentes, mas dentro da medicina chinesa esses fenômenos aqui estão dentro dessa grande categoria e são tratados com pontos de acupuntura e estratégias de tratamento como se fosse uma coisa única, digamos assim, com algumas variações, obviamente. A medicina chinesa clássica acredita que essa moléstia é causada principalmente por deficiência de qi e sangue, diminuindo ou parando o movimento da secreção do leite. Já a MTC, que seria a medicina chinesa pós 1949, né, após a Revolução, que ela foi totalmente redesenhada, com a questão das síndromes e padronizações, ela acredita que essa moléstia pode ter mais de uma causa.
deficiência de qi e sangue, batendo aí com a medicina chinesa clássica, mas também outras coisinhas, como a estagnação de qi do fígado e bloqueio por fleuma túrbido. Então seriam essas duas aqui novidades, digamos assim, e a deficiência de qi e sangue batendo ali, combinando com o pensamento clássico. Obviamente, você vai ter, como você tem duas novas realidades aqui, você vai ter pontos diferentes, estratégias de tratamento diferentes, ou seja, o tratamento ele se amplia, ele toma uma nova realidade e ele ganha mais uma flexibilidade, mais uma ampliação desse ferramental aí, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, como a gente vai ver nos próximos slides. A definição da linha temporal, isso é muito importante, né? Ou seja, o que é clássico, que vai ser chamado nessa apresentação aqui de clássico, antigo, imperial, né? Seriam as publicações do período imperial, lá de trás, lá da dinastia Han, né? Até a última dinastia chinesa, que foi a dinastia Qin, que é refletida naquele filme famoso ali do Bertolucci, O Último Imperador, né? Então você pode baixar aí na internet, olhar, procurar alguma locadora aí e ver aquele Último Imperador, que é o filme que fala sobre a última dinastia, essa dinastia Qing, a queda dessa dinastia, e em 1912 caiu e entrou a República Chinesa. E aí você já tem o primeiro ponto de observação aqui nessa apresentação, porque o que é considerado moderno no trabalho desse grupo, né, de Xangai são as publicações após a fundação da República Popular da China, ou seja, a tomada da China pelos comunistas e estão no poder até hoje, né, desde 1949. Ou seja, existe um gap aqui, um intervalo de 37 anos, né? Estou bem aqui na matemática, 37 mesmo, 37 anos, e você não tem esses 37 anos cobertos aqui nessa pesquisa. Uma das razões pode ser que durante esse período de 37 anos, logo na fundação da República, né, Chinesa, a queda do Império, se procurou adotar a medicina ocidental apenas. A medicina chinesa clássica ela foi relegada, ela foi marginalizada, inclusive proibida, né? E foi isso suscitou vários movimentos de resistência, inclusive pós 1949 também. Os próprios comunistas também no início rejeitaram a medicina chinesa e depois, graças aos esforços homéricos de grandes aí acupunturistas e fitoterapeutas aqui, eles conseguiram, com a política ali, novas reformulações, recolocar a medicina chinesa no patamar de uma medicina oficial, ortodoxa, né, para ser praticada em hospitais e não praticada por, entre aspas, curandeiros, que é aqueles que eram os médicos, com a queda do Império, passaram a ser considerados curandeiros, digamos assim, nesse período aqui, 1912 a 1949, e até um pouco mais depois também. E aí depois houve o retorno deles, né, da marginalidade, voltaram a ser considerados médicos acupunturistas oficialmente, e hoje você tem aí a acupuntura e a medicina chinesa sendo praticada em hospitais e clínicas, enfim. Só para você ter uma ideia que esse período aqui, é óbvio que algumas coisas estavam acontecendo aqui, né? Então não é uma falha na pesquisa, mas é um período obscuro, né? A gente fica sem saber o que acontecia aqui. Mas enfim, o corte nessa linha temporal é definido assim. Pós 1949, eles pegaram todos os trabalhos científicos que foram produzidos, as publicações, e analisaram sobre esse hipogalactia. E analisaram o que era 1900, antes lá no período da dinastia Han, antes de Cristo, até 1912, e analisaram tudo o que havia sobre hipogalactia e descobriram 17 trechos de livros clássicos, citando 29 vezes diversos pontos de acupuntura para o tratamento desses fenômenos aqui, ó, com esses termos aqui. Então, eles encontraram esses termos, pouca produção de leite, ausência de leite, não há secreção de leite, nos livros do período imperial.
E nos artigos científicos modernos, né, eles encontraram 65 artigos publicados em revistas indexadas da China e ao redor do mundo, citando 301 vezes diversos pontos de acupuntura para o tratamento aí da hipogalactia, ou com esse termo aqui moderno, né, que é a parada ali da produção de leite. É importante também, para fechar essa parte histórica, citar que essa linha temporal, é uma definição meramente para criar uma convenção, tá? Porque você tem que considerar que desde a dinastia Ming, que seria pelos idos de 1400, 1500 ali, quando na época que estava se descobrindo o Brasil, enfim, você já tinha também o contato dos chineses com europeus e principalmente com a forma, missionários, né, a forma com que eles pensavam sobre saúde, né. Então, você vê, por exemplo, nesse período da dinastia Ming, 1500, 1600, aí foi a dinastia anterior a essa Qin, né, você vê, por exemplo, a transformação da questão da mente, que antigamente, lá nos livros clássicos, era fundamentalmente ligada ao coração. Algumas obras na dinastia Ming passam a tratar a mente como sendo o centro da mente, como sendo o cérebro, né? Então isso já é um reflexo dos contatos que eles tiveram com o pensamento ocidental. Esse contato ele vem desde a dinastia Tang, lá atrás, né? Na Rota da Seda, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente possa imaginar, né? Tem a chegada do budismo, que trouxe também uma série de modificações na medicina chinesa, enfim, não dá para me estender aqui porque é outro assunto, mas é apenas para você ter a ideia de que essa é uma linha fictícia, digamos assim, apenas uma convenção aí para a gente ter fazer a pesquisa dos livros aqui e achar esses trechos aqui e poder definir o que é clássico e o que é moderno, tá bom? Então, seguimos aqui. Essas convenções aqui é um slide apenas para apoio, né? Vou prender aqui só os termos aqui, eu estou usando, em vez de CS, estou usando pericárdio, estou usando VG e VC para vasoconcepção e vasogovernador. Triplo aquecedor, estou usando TA, né? E alguns usam Sanjiao, né, o SG, mas é a convenção internacional aqui em português, tá bom? E aí a gente entra nos quadros comparativos, a parte aí, o filé mignon da aula. Comparação entre as obras clássicas, antigas, e obras contemporâneas. Nas obras clássicas, os canais, os meridianos usados, os meridianos que coincidem são o intestino delgado, o VC, o IG e o pericárdio. Então, intestino delgado, vasoconcepção, intestino grosso e pericárdio em diferentes proporções, tá? Então, o intestino delgado era o top one aqui, o primeiro lugar nos livros clássicos. Ele passa para segundo lugar nas obras contemporâneas, com uma grande relevância também, mas ele cai para segundo. O vasoconcepção, que era o segundo, pula para primeiro. Então são os pontos de vasoconcepção que são os mais usados atualmente, e na época clássica eram os de ID. IG e pericárdio, né, eles permanecem como sendo aí em suas posições. Então você tem essa parte concordando, esses meridianos aqui concordando. E aí vem a parte interessante, o que não concorda, né? Então, nas obras antigas, isso é extremamente importante você entender, porque você vai construir, vai ampliar o seu ferramental terapêutico. Se você for olhar só o que é moderno, você não vai achar em nenhum livro moderno tratamentos para hipogalactia que incluem triplo aquecedor, pulmão, vesícula biliar e rim. Cada um deles nessa proporção. O que está entre parênteses é o número de vezes em que o meridiano é citado nas obras que a gente falou aqui, né, nessas obras aqui, no escopo da análise. Então, entre parênteses, você achou 85 citações de estômago nessas obras aqui, nessas 65 obras, dentro dessas 301 vezes que foi citado.
Nas obras modernas, você tem 30 vezes pontos de bexiga, que não tem nenhuma vez. Você não encontra esses pontos nos livros antigos. Pontos de fígado não se encontra em tratamentos antigos. Pontos de baço pâncreas aí, tão utilizados hoje em dia. 16 trabalhos científicos aí, outro estômago, 85 trabalhos científicos. Você não encontra nenhum ponto de estômago, coisa impressionante, né? Nos tratamentos clássicos. Então você vê que é o primeiro lugar, né, com 85 citações, seria o primeiro o number one, né, aqui do ranking dos pontos, os canais, né, utilizados nos tempos modernos, e não é encontrado nenhuma vez nas obras clássicas. Então isso aqui representa uma evolução, uma grande transformação nos tratamentos para hipogalactia. E você vê o abandono, né, do uso de pontos de TA, de pulmão, VB e rim. Esse abandono, aí a gente entra a parte crítica, né? A gente está fazendo uma análise, mas não pode ficar só olhando os números, a gente tem que começar a pensar, né? Esse abandono foi por quê? Né? Por que houve esse abandono em prol de bexiga, fígado, baço pâncreas e estômago? Por que não se usa mais esses canais aqui? Será que esses canais também não são eficientes? E o mais importante, acabei não me expressando bem, será que quando esses canais aqui, quando o tratamento é focado nesses canais, falha, ele não é eficiente, esses canais aqui não seriam os canais que precisariam ser ativados? Porque eles estão prescritos aqui, eles são indicados. Os livros estão lá, né? Indicando esses tratamentos. Será que quando tudo aqui nas obras modernas falha, e a gente pensa, pô, a pessoa que não estuda as obras clássicas, ela vai pensar, desisto, tchau, vai embora para casa, não tem leite mesmo. O problema é psicológico, como alguns falam, né? É psicológico. Não, existem mais recursos, eles estão aqui, ó. Estão nas tumbas ali, a gente está desenterrando isso aqui para vocês. Eles estão aqui. Né, coisas que não batem. Aqui tudo bem, você está batendo. Você tentou ID, você tentou o ID aqui. Você tentou VC, você tentou VC aqui também. Né? Mas aqui, ó, você tentou usar ponto de estômago, de bexiga, os dorsais, fez de tudo aqui o que esses diversos artigos falam, modernos, e não conseguiu resultado. Só que você não está olhando para essas possibilidades aqui que nós estamos trazendo para você. Né? E pode ser que aí, né, elas ajudem o paciente. Regiões do corpo, né? Regiões que coincidem e regiões que não coincidem. Obviamente você tem pontos que não coincidem, então você vai ter regiões do corpo que também são novidades. Né? Acho que coincidem o dorso das mãos, o peito, o epigastro, a região in do braço, a parte interna do braço, a região superior do dorso. Elas coincidem com diferentes proporções, você vê aí na parte direita dessa tabela. Há uma troca aí de posições, mas todas essas regiões estão representadas aqui, coincidindo. Isso tem a ver com a localização dos pontos, né, dos canais que a gente vai ver os pontos daqui a pouco. E aí o que não coincide, ou seja, antigamente eram usados pontos na região yang do braço e na palma das mãos. E você não encontra isso em livros modernos. Atualmente se usa a região yang das pernas, ou seja, houve uma mudança. A região yin dos pés, a parte interna dos pés, e a região yin das pernas. E não se encontra isso em nenhuma obra antiga. Mas eu insisto, né? Quando você usa tudo isso aqui, né, normalmente o que nós temos nas obras modernas, salvo raras exceções, é a parte direita da tabela. Né? A parte esquerda nós não temos. Nós temos coincidências, o que você está fazendo o tratamento combinado ali, que combina tanto o pensamento ocidental quanto o clássico, mas existem essa parte aqui da tabela que corresponde a uma parte esquecida. Né? A novidade, tudo bem, você está usando, está no livro ali, mas isso aqui você não encontra em livros, né? Só nos livros antigos. Então essa parte aqui das tabelas que eu peço para que você
Preste muita atenção, né? Aí vem os pontos, olha só. ID1 é o ponto mais utilizado nas obras clássicas. VC17, IG4, Pulmão 7 e TA2. Todos eles coincidem. As obras modernas também, os trabalhos modernos também se apoiam principalmente nesse protocolo aqui. Então, se você tivesse que chamar qual é o protocolo principal para tratar hipogalactia, né? Você vai usar esses pontos aqui. Ele se baseia nisso aqui. Em diferentes proporções, né? Você vê que o VC17 ele tomou lugar do ID1, né? O G4, o P7 e o TA2 continuam ali, suas posições, mas o ID1 cai, né? E com as novidades que a gente vai ver aqui abaixo. Mas o protocolo, digamos assim, o protocolo principal de pontos para hipogalactia seriam esses pontos aqui, porque eles estão coincidindo, né? Você está pensando de acordo com as teorias modernas e também está se apoiando com as teorias antigas, e o resultado são pontos iguais, né? E aí você tem pontos que são similares, ou seja, estão em regiões do corpo muito parecidas, pertinho ali. O primeiro deles, usado na antiguidade, seria o R21, próximo ao que é muito utilizado, você vê com 39 vezes aqui, né, subindo aí várias posições no ranking, que é o estômago 18. TA1, TA10, ID2 e o pericárdio 7. Aí você tem VC12, F14 na região ali do tórax, TA16 e o pericárdio 6 está praticamente ali na mesma posição que o pericárdio 7, pelo menos no mesmo meridiano, né? Você tem o TA também aqui, você não tem o VC, né? Você tem R21 nessa região, né? Mas mais combinando com o estômago 18 ali, em termos de similaridade da região do corpo, né? E aí você tem coisas totalmente não coincidentes, que é o VB21, o uso do VB21, uma vez citado, não citado em nenhum livro moderno, então isso aqui está esquecido, digamos assim. Então pode ser o caso, como eu falei agora há pouco, de você usar todos esses pontos aqui, tudo isso aqui, né, e não ter nenhum efeito, ou efeito insatisfatório, né, não conseguir aquele resultado que você gostaria. Só que aí, plim, você usa o VB21 por alguma razão e o resultado vem. É um pontinho que estava esquecido, né? Não tem paralelo, não tem citação nas obras modernas, só em obras clássicas. Então essa aqui é a parte preciosa, né? Nesse caso eu incluiria até esses pontos aqui, porque eles não estão representados nas obras contemporâneas. Então essa parte toda da tabela aqui, essas duas células aqui à esquerda, né? Elas seriam uma parte muito importante porque elas não coincidem com o que você encontra nos livros modernos. Eu estou repetindo, estou enfatizando isso porque é muito importante. Isso aqui é como se você estivesse entrando nas tumbas da medicina chinesa e achasse um livro ali daqueles sagrados da medicina chinesa e abre e ali está escrito hipogalactia, né? Usa esses pontos aqui. Você, caramba, é uma descoberta, né? É uma redescoberta, digamos assim. Caramba, eu estou usando tudo isso aqui e não está tendo efeito. Então eu vou começar a usar esse protocolo principal, combinando alguns pontos daqui. Será que não vai ajudar? Em muitos casos vai ajudar. Entre parênteses, só para lembrar, o número de vezes em que o acuponto é citado nessas obras que a gente que compõem o escopo da pesquisa. Métodos de tratamento, né, que coincidem, acupuntura e mocha-bustão. Acupuntura e mocha-bustão seria o carro-chefe aí, né, da grande carro-chefe do tratamento de acupuntura, do tratamento de hipogalactia, perdão. E você tem as novidades aqui, modernas, que isso é extremamente interessante. Então essa parte direita aqui inferior seria uma parte extremamente interessante, que são as inovações, né? Aquela parte que as novidades, as pesquisas que você tem feitas em laboratório ou nos hospitais,
buscando empurrar a medicina chinesa para frente, né? E trazer inovações. Isso é extremamente interessante porque acupuntura, moxa-bustão, no Brasil a gente tem, aqui na China não se usa muito, o uso de florais, fitoterapia que se usa bastante, mas está excluída aqui do nosso escopo, né? Mas falando da parte de acupuntura mesmo, então você tem os microsistemas, tem a eletroacupuntura, tem laser, tem o martelo de 7 pontas, tem injeção em pontos de acupuntura, injeção de fitoterápico, soluções, medicamentos fitoterápicos, geralmente combinados com vitamina B12, né? Vitamina B, né, do complexo B ali, em pontos de acupuntura. Você tem a auriculoterapia, que no Brasil você tem o uso extenso disso aí, é extremamente eficiente para hipogalactia. O tratamento combinado é extremamente eficiente e você não tinha isso, você não tem citação dos livros antigos. Então, essa é uma parte muito importante de você conhecer, porque o que eu quero colocar aqui nessa. Qual é o intuito? Você pergunta, Efraim, por que você fez essa apresentação, né, essa aula? É colocar na mesa, né, do profissional todos os recursos possíveis, né? Você tem que dominar. Então você tem casos de hipogalactia. Então você tem que dominar na sua técnica sangria. Você tem que saber fazer uma sangria. Você tem que saber fazer um aurículo. Se você for um médico no Brasil, né, médico, farmacêutico, talvez possa fazer injeção em ponto de acupuntura, já é uma coisa mais limitada, né, para alguns tipos de profissionais. Você tem que saber fazer um martelo de 7 pontas, porque há trabalhos falando que ele é eficiente. Você tem que saber fazer um eletro, então vai fazer um curso de eletroacupuntura, se você não tiver. Você tem que conhecer o microsistema da língua, que existe uma indicação aqui, um trabalho mostrando que foi eficiente o microsistema da língua para tratar a hipogalactia. Por quê? Porque se tudo isso aqui não der certo, isso aqui é acupuntura, né, e moxa, você pode sim, né, com o microsistema da língua, achar uma solução para o seu paciente. Então vai ser muito interessante isso aí. Martelo de 7 pontas e essas outras, os outros recursos. E ao mesmo tempo, ampliar, como eu acabei de falar, já enfatizei 1000 vezes, não vou repetir novamente, ampliar o seu ferramental, né, de pontos de acupuntura, de técnicas de acupuntura. Obviamente, eu estou falando com um acupunturista, então ele sabe fazer acupuntura, né, mas muitas vezes o acupunturista não conhece o microsistema da língua, ele não sabe. Ó, então vai fazer um curso, vem aqui para a China, vem alguns dos nossos grupos aí do SEATA, com a Acupuntura Brasil, fazer um curso de microsistema da língua, fazer um estágio, enfim, para poder ampliar o seu ferramental. E dentro do que você já sabe fazer, que é acupuntura e moxa, novos pontos, ou seja, estou ampliando o seu leque de opções, né, para ter uma variedade maior de possibilidades para você tratar o seu paciente, a sua paciente ali com esse fenômeno aí essa moléstia da hipogalactia. Então essa parte aqui é muito interessante, né? Então conhecer um pouco de tuinar, conhecer um pouco de aurículo, enfim, para poder usar essas ferramentas aqui, não ficar só restrito à acupuntura e moxa, porque se isso aqui não der certo, se isso aqui não está funcionando bem, normalmente o que a gente faz no Brasil é, opa, deixa eu puxar uma aurícula aqui junto. Ah, mas tem gente que não sabe que a sangria pode ajudar também, né? Tuinar também pode. Martelo de 7 pontas, injeção de medicamentos, e eletro, enfim, esse é o objetivo dessa aula. Fazendo uma pequena análise aqui, já entrando nos detalhes da aula aí, de cada ponto, o ID1 é a indicação principal, né, no período imperial, sendo a primeira escolha em quase 40% dos textos da época que foram pesquisados. Nos tempos modernos fica atrás do VC17, do estômago 18, que é muito utilizado, e do estômago 36, ocupando o quarto lugar com apenas 9% de indicações. Não existe uma explicação teórica para o uso do ID1 nos livros. É um ponto que vem da experiência e de observação empírica. Isso eu coloco a transcrição do livro desse grupo de trabalho de Xangai. Mas é um ponto, né, que você encontra em muitos livros, é um ponto que eu quero dizer, não é o ponto de acupuntura, mas é uma questão, né, essa sentença aqui, que vem da experiência e de observação empírica,
isso se repete muito em livros aqui da China. Tende-se a considerar que os doutores do período imperial, eles eram enfiadores de agulha. Eles enfiavam agulha e depois observavam, nossa, tá dando certo para a hipogalactia. Não, isso não dá a impressão de que é apenas uma observação empírica da experiência que não tem nenhuma explicação teórica por trás. Isto não é verdade. Entra a minha crítica ao trabalho aí desse grupo de pesquisa, e é uma coisa que você vê, é crônico dos livros modernos de medicina chinesa. Alguns livros colocam esses protocolos antigos, mas eles falam, por exemplo, o livro do Liu Gong'an, lá de Tianjin, ele coloca em notas de rodapé esses protocolos, ele não discute esses protocolos clássicos e diz que são protocolos empíricos, né? Mas não é possível que sejam empíricos, gente. Todos os pontos de acupuntura e todos os acupunturistas da época antiga, eles conheciam profundamente a fisiopatologia dos canais, tinham o Imperador Amarelo na cabeça, né? O livro do Imperador Amarelo decorado. Então, é uma parte que eu discordo. O ID1 ele tem sim uma explicação muito interessante, né? Muito interessante. E eu vou tocar nesse assunto um pouco mais tarde aí para vocês sobre qual seria a explicação teórica. Ele não vem só de experiência, não. Ele tem uso. A indicação do ID1 é uma profunda, né, experiência, de conhecimento da teoria da medicina chinesa, calcada na teoria dos canais, né, e no livro do Imperador Amarelo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui. Atualmente indica-se mais o VC17 combinado com pontos no tórax, ou seja, a acupuntura ficou mais local, né? Eu coloco aqui entre parênteses, fazendo uma acupuntura muito mais local do que essa distal aqui do ID1, né? Concentrando pontos ali como o estômago 18, né? E o VC17 na região dos seios ali. Em alguns trabalhos se usa o ID1 combinado com o bexiga 67. Ambos pontos regem tratamentos para gestante. Lembrando que moxa aqui no bexiga 67 é indicado para virar ali o feto para a posição correta, né? É muito interessante isso aqui. O primeiro registro do uso do ID1 na história, ele está nessa obra, o Tianjin Yaofan, da dinastia Tang. Lembra que eu falei dessa dinastia, onde a Rota da Seda ocorreu e foi uma das dinastias, foi o apogeu cultural da China, né, com uma grande troca de muitos estrangeiros morando aqui, indo e vindo para fazer comércio, principalmente, mas entrou também medicina, pensamento ocidental já desde aqui, né? E você tem esse trecho aqui, né, dessa obra que fala sobre isso. Aqui em negrito é quando a mulher não tem a produção de leite, né? E aí o resto é a indicação dos pontos. E você vê aqui ele está falando que existem 2 pontos, né? Na parte do indicador ali, né? Na parte externa, que corresponde à localização do ID1. E ele fala para você fazer a aplicação nesses pontos aí. Então essa parte em chinês aqui, como ninguém entende, muito pouca gente entende chinês, eu estou apenas colocando aqui para ilustrar. Mas é nessa obra aqui, em 600, no ano 600 depois de Cristo, já se usava o ID1 no tratamento de hipogalactia. Atenção, hein? É um tratamento muito antigo, uma indicação muito antiga, que não é baseada. Isso aqui eu não concordo, eu coloquei entre. É uma briga minha aqui com os doutores, aqui, os pesquisadores aqui da China, que eu não concordo com essa frase. Eu acho que eles querem delimitar que o pensamento racional, né, da medicina chinesa ele é pós-1949, com a emergência, com a ascensão do Pianjian, com a diferenciação de padrões, de síndromes. Eles colocam que esse seria o pensamento racional e científico, digamos assim. O que vem antes seria empírico, de experiência, coisas meio largadas assim. Não aceite isso não, tá bom? Então
tem muita coisa por trás, a gente vai discutir aí. O uso moderno do ID1 indica sangria nesse ponto em praticamente todos os casos, mas isso não ocorria nas indicações antigas, né? E também a eletroacupuntura. Não existia, né? Na dinastia Tang não existia eletroacupuntura, obviamente. Contrastando ao uso da acupuntura registrado na antiguidade. Na antiguidade se prescrevia agulha mesmo. Aqui está escrito para você fazer acupuntura, né? Aqui, esses 3 caracteres aqui significam a profundidade, né? Isso aqui é a profundidade de um fen. Um fen é um décimo de tsun, né? Aquela medida de tsun. Então, um fen, profundidade, é a profundidade da agulha. Então, aqui você tem outros pontos, né? E você tem profundidade de 3 fen. Né? Então, vamos lá. VC17, mudando de ponto. Lembrando que a gente volta lá para o ID1 depois. No período imperial, era o segundo ponto mais usado. Ganhou o posto de ponto mais utilizado para a hipogalactia nos tempos modernos, com uma leve aí, uma pequena diferença, 21% contra 17% na antiguidade. Então, praticamente igual ali. O primeiro registro do uso do VC17 para tratamento de hipogalactia vem na dinastia Song, no ano de 900, né, entre 900 e 1100 ali, 1127, que é esse período da dinastia Song do Norte, nessa obra aqui, o Tongren, né, Tanjong, que é o nome do ponto, e você tem uma série de explicações ali, e no final você tem indicações, né, série de indicações, e entre as indicações desse ponto você tem aí a hipogalactia, aqui, mulher, né, leite e pouco. Então, pouca produção de leite na mulher. Você vai usar o VC17, que é chamado de Tanjong, ou Tanjong para alguns também. O uso moderno do VC17 vem se apoiando em observações clínicas e testes experimentais, uma ferramenta importante que não existia na antiguidade, né? O método científico. Eles usavam um outro método, né? E calcado principalmente no estudo dos clássicos e na fisiopatologia de canais. Se você quer, aí é uma informação que eu julgo muito útil, né, nessa apresentação. Se você quer fazer um tratamento calcado exclusivamente no pensamento clássico, estude fisiopatologia dos canais, trajeto, conexões e fisiopatologia de canais, porque Lin Shu, principalmente o Lin Shu, que é a segunda parte do livro do Imperador Amarelo, os tratamentos de acupuntura ali são todos baseados em teoria de canais. Aquele canal, o que ele faz, o que ele representa, né, como ele se conecta com outros pontos e quando ele adoece, né, quais as sintomatologias quais são as sintomatologias que ele vai manifestar, o paciente vai manifestar, né? Enfim, canais, estudo de canais. Zhang Fu fica à parte nessa medicina chinesa clássica, é muito mais calcada em moléstias de canal. Canal está doente, né? Até porque eles usavam muito a fitoterapia para tratar Zhang Fu, né? Então você já tinha ali determinada, desde a dinastia Han, você tem o uso de fitoterapia para tratar os Zhang Fu. Não que a acupuntura não trate Zhang Fu, mas se você quer fazer uma acupuntura clássica, né, com ênfase nesses estudos clássicos, você vai observar que ela é calcada, assim como a moderna é calcada em testes experimentais e observações clínicas, a antiga tem que ser calcada em uma coisa, né? Alguma explicação ela tem que ter. Era teoria de canais. E G4, o ponto fonte do Yang Min das mãos. Estimular esse ponto pode ajudar a melhorar a circulação de Qi e sangue no Yang Min e, portanto, auxiliar na produção de leite. Era o terceiro ponto mais utilizado no período imperial e caiu para sétimo nos tempos modernos, tendo 10% de prevalência nas indicações dos tempos antigos, contra apenas 4% nos tempos modernos. Então, deixando-se de usar
o IG4, né, o Yanmin das mãos, e está se usando mais o Yanmin dos pés, né, que é o estômago de 18. Uma troca ali de meridianos. Mas a combinação prescrita para o IG4 nos tempos modernos é diferente da que se usa atualmente. Nos tempos antigos, isso é muito importante. Né? Nos tempos antigos se prescrevia IG4 e ID1, como está aqui nessa obra aqui. Né? Aqui o Shaozi, que é o ID1, e o Hegu, que é o IG4. Então está aqui escrito aí, mostrando aí para vocês, provando. Isso aqui é baixa produção de leite, é o mesmo termo, você presta bem atenção nesses caracteres. Eu vou mudar o slide aqui, você vai ver que é o mesmo termo aqui, ó. Esses 4 caracteres, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Esse VU aqui é não, como eu falei lá no começo da apresentação, né? A não produção de leite, né? Isso aqui é a pessoa que acabou de ter o filho ali, ou a pessoa que está a gestante, né? Ela não tem produção de leite. ID1 e IG4. Mas nos tempos modernos, o IG4 é utilizado em combinação com o VC17. Ou se pega o IG4 e combina com o estômago 18. Então, IG4, VC17, IG4 e estômago 18. Na antiguidade, IG4 e ID10. Então, era um tratamento visando estimular o Yanmin, né? Em todos esses casos você está tendo estímulo do Yanmin, né? Só que a combinação é diferente. Então você tem mais dois ferramentais aí, 2 cartas na mesa aí que você pode jogar, que foram colocadas com eficiente. Todos esses trabalhos aqui, eu não estou fazendo uma crítica querendo me posicionar de um lado ou de outro, né? Tudo isso aqui, né, os livros antigos e os livros modernos, eles mostram tratamentos e combinações que são eficientes. Só que nos livros modernos, você vai numa livraria e vai comprar um livro aqui na China, você só vai encontrar isso aqui. IG4, VC17, G4 e 18. Você não vai achar isso aqui nos livros modernos. Então você tem que ir lá atrás, achar esse livro aqui, lá na dinastia de não sei das quantas, e você vai achar esse protocolo. Eu achei que estou colocando para vocês. Né? G4 e D1. Ah, eu usei o G4 e o VC17. Eu falei, não deu resultado nenhum. O G4 e o E18 ali, no seio, não deu resultado nenhum. Tenta o IG4 e o ID1. Ah, o ID1. IG4 e ID1. Existe essa indicação, não é uma coisa que eu falei da minha cabeça, que fiz uma viagem astral. Existe a indicação em um livro. Se existe essa indicação é porque funcionava, tá bom? Então, mais isso aí para vocês. Então você tem 3 opções aí. O Dr. Lee, ele destaca que para se tratar hipogalactia, faltou aqui perdão, né? O melhor DT no IG4 seria aquele que produz uma sensação de formigamento que vai até a região interna das axilas. Então é um DT bem forte que se você tiver dificuldades aí nessa parte de manipulações de agulha, eu recomendo você vir fazer um estágio aqui na China com a gente, que a gente tem o SEATA, o Acupuntura Brasil, a gente leva vocês para doutores que você pode praticar isso, porque muitas vezes você tem os pontos, né? Nos livros aí no Brasil você já tem uma bibliografia muito grande, mas muitas vezes falta, o que a gente sente nos grupos, né, que vem aqui para a China, é a técnica, é a habilidade. É como eu faço a analogia do futebol, né? Em todo mundo se joga futebol hoje em dia, mas tem determinados países, a Alemanha, a Argentina, o Brasil, a Espanha, eles têm a técnica e a forma de se praticar é mais elaborada. Então você tem que ir fazer um intercâmbio nesses lugares. Então, aqui, no nosso caso, é China, Japão, Coreia, cada um com suas características, né? Você tem que vir para cá. Saber um pouco mais, porque não é só o G4 chegar lá, pumba, dar um DT que vai até, sei lá, o antebraço. Não, ele tem que ser, segundo esse doutor aqui, até a região interna das axilas. Aí eu falei, eu não consigo fazer isso, eu não sei dar esse DT. Então vem pra cá, vem pra China.
Ficam 2 semanas aí, um mês, e a gente vai facilitar para você aí um estudo específico. Sugestão, né? No Brasil, logicamente, você vai encontrar profissionais também que sabem fazer isso, mas é apenas uma sugestão, como eu falei da questão do futebol, né? Tenta buscar onde você tem mais recursos aí. Chegamos ao estômago 18. O estômago 18 é o segundo ponto mais usado nos tempos modernos. O segundo, ele entrou aí no ranking, ele não era usado, né, em nenhum tratamento na antiguidade, entrou com tudo nos tempos modernos. É o segundo ponto. Dr. Jiang e o Dr. Guo, eles usam essa combinação VC17 e estômago 18 e mais pontos extra ao redor dos seios, né? Uma série de pontos extra. Você tem ali um mamilo e trechum lateral ao mamilo. São pontos que não estão relacionados ali com canais, mas são pontos extra que são ao redor ali dos seios. Então os tratamentos eles se tornam mais locais. Sai daquele tratamento distal e cada vez mais se concentrando, né? VC17, estômago 18, ambos nas regiões ali, na região dos seios, mas agora, né, modernamente, trabalhos novos com pontos extras, já entrando ainda mais na região do seio ali, fechando ali a área afetada. Então, e esquecendo um pouco, né? É o segundo ponto mais utilizado, esquecendo, botando um pouco de lado os tratamentos distais, e aí fica a questão, né? Aquele ponto de interrogação. Seria isso o único ferramental? Seria isso o melhor? Ou é apenas mais uma forma de tratar? Na opinião, você pergunta, Efraim, o que você acha? Mais uma forma de tratar. Não abandone nenhuma possibilidade. Tente conhecer todas elas, né? Tudo que é possível. Eu não conheço, não sei como fazer uma sangria. Corre atrás. Você vai ter se você tem pacientes com hipogalactia, né, se isso parece muito, corre atrás de aprender a fazer um microsistema da língua. Eu nunca ouvi falar nisso, Efraim. Acupuntura no microsistema da língua. Vem para cá, para a China, aprender. No Brasil tem gente ensinando, né? Então corre atrás, né? E conhecer esses pontinhos aqui, né? Outros pontos que não estão nos livros modernos, enfim, né? É mais uma forma de tratar. Não abandone, né, isso aqui, né, esses pontos aqui, achando que só existe essa parte aqui da tabela, né? Então, é mais uma forma. Mas eles estão usando agora esses pontos extra e tal, mas vai ter casos que você vai usar tudo isso aqui e não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. O que vai ter efeito é quando você entrar nesta área aqui, por uma série de razões que a gente não tem como discutir aqui. É o corpo do paciente, né? E está prescrito em livros antigos. Está lá no livro, né? E é importante se conhecer. E36, estômago 36. O uso de estômago 36 é exclusivamente moderno e ocupa terceiro lugar em citações nas citações pós-1949 para tratamento de hipogalactia. Só fazer uma correção aqui, né? Você tem... não, tá tudo certo aqui. Eu achei que tinha falado uma besteira, mas falei tudo certo. Até o momento. Eu devo ter falado outra besteira, mas não essa. O E18 realmente é só nos tempos modernos. Eu estava achando que tinha alguma coisa nos tempos antigos, mas o estômago 18 também é um ponto exclusivamente moderno. Por isso que eu voltei o slide aqui para conferir se aparece o estômago 18 aqui. Não aparece o estômago 18. A minha dúvida é estômago 18 só aqui, né? E é isso aí. Então, tanto o estômago 18 como o estômago 36, né, são exclusivamente modernos. E o estômago 18 é o segundo ponto mais utilizado e não era utilizado na antiguidade. E o estômago 36 é o terceiro ponto mais utilizado aí modernamente para hipogalactia, sempre tonificando e sempre usado em síndromes de deficiência de Ti, não é? Deficiências de Ti, perdão, isso aqui seria a letra minúscula, deficiência de Ti e sangue, tá? Dr. Tom Jong-jin prescreve injeção, é uma coisa que é um
restrita, né? Mas é importante conhecer, injeção de solução de placenta humana e dangui, uma erva, no estômago 36 para o tratamento de hipogalactia. Olha só, interessante. Você que é médico aí, farmacêutico, eu não sei se pode fazer essa aplicação, né? Já é um público restrito, né? Não é, já foge da agulha de acupuntura, mas existe também essa pesquisa aqui. Ah, usei tudo, Efraim, usei microsistema da língua, usei. Ah, mas você usou? Experimentou usar injeção de solução de placenta? Não, não usei. Eu não sou médico. Ah, então tenta ver com algum médico acupunturista aí, algum colega seu, para fazer isso aí, né? Paciente, né? E tentar achar esse medicamento no Brasil, enfim, ou vir aqui para a China fazer esse tratamento e achar o Dr. Tom. Enfim, existe uma prescrição, um trabalho mostrando que é eficiente isso aqui. Estômago, e ele engloba o nosso ponto estudado aqui, que é o estômago 36, tá? Estômago 18 e 36, apesar de serem muito populares nos dias atuais, não constam em nenhuma prescrição antiga. São inovações. Então você olha um livro, você abre aquele livro moderno, você acha que você está lidando com pontos que são usados há milênios, né? O estômago 18 para hipogalactia, há milênios. Não, é após 1949, no caso desses dois pontos aqui, né? Então eles estão se popularizando, só que na opinião do Efraim, eles podem sim se popularizar. Os trabalhos mostram que eles são eficientes, ou seja, é mais um avanço na medicina chinesa. Mas você não pode avançar esquecendo, né, deixando de lado outras possibilidades. Este é o objetivo dessa série de programas, né? As outras possibilidades existem, né? Podem ser populares, podem ser muito eficientes, mas pode ser que não funcionem em alguns pacientes. Agora nós partimos aí para uma análise dos canais, dos meridianos, comparativo aí, os meridianos usados na antiguidade e o que vem sendo utilizado atualmente. Você encontra algumas diferenças e muitas similaridades. A ênfase aí nos pontos dos canais de D, VC, IG e pericárdio, né? Na antiguidade, ID é o canal mais utilizado nas prescrições clássicas. Você encontra 44% das indicações que você vê esse canal do ID sendo acionado ali, estimulado, contra apenas 11% de indicações nas prescrições modernas. O VC, Renmai, é vasoconcepção, né? É um canal de opção que coincide tanto no período imperial quanto modernamente com proporções idênticas, mais ou menos idênticas, ao redor de 20%, sendo o ponto mais utilizado na atualidade, e o meridiano, né, o canal mais utilizado, e o segundo mais utilizado na antiguidade. Canal de IG, intestino grosso, era o terceiro mais utilizado no período imperial, com 10% de indicações, e atualmente caiu para sexto lugar, a sexta posição. Você vê aí a troca, né, do IG, o Yanmin das mãos, sendo trocado pelo Yanmin do pé. A ascensão, a emergência de pontos como o estômago 36 e o estômago 18, que pertencem ao canal Yangmin, né, do pé, que se liga ao IG, né, eles são acoplados, IG e estômago. Ambos formam o Yangmin e você vê um tratamento hoje com um ponto local, né, o estômago 18, e antigamente você tinha muito mais o IG4. Né? Nos tempos antigos, procurava-se influenciar o pericárdio através de VC17. Na atualidade, isso se faz com o uso do VC17 também, mas também com o auxílio de mais um ponto, que é o Neiguan, o CS ou pericárdio 6. Né? Uso de pontos de canais de estômago, bexiga, fígado e baço pâncreas. A emergência no uso de pontos do canal de estômago, né, você percebe, como estômago 18 e 36, e bexiga representada aqui pelos pontos dorsais, né, os de assentimento, ou pontos Shu dorsais, alguns chamam de back Shu, né, os pontos dorsais ali no canal da bexiga, como bexiga 21, dorsal, Shu dorsal, o ponto de assentimento, né, do estômago, bexiga 20, do baço pâncreas 18, fígado 17, que é chama de ponto mestre, ou ponto de influência do sangue. Né? Alguns acupunturistas chamam de ponto mestre.
E você tem pontos de fígado, como o F3, e baço pâncreas, como o BP6, são soluções modernas, derivadas do diagnóstico de síndromes, padrão de síndromes, estagnação de Ti, de fígado, bloqueio por filema túrbido, enfim. E não existe nenhum registro disso nos clássicos. Essa estratégia de síndromes não é utilizada nos clássicos, ou seja, é uma inovação, é algo dos tempos modernos, algo que é um ferramental novo que funciona, né? Não estou criticando aqui. O que eu critico é você usar isso, como já ficou muito claro, né? É você usar somente isso em detrimento ou até esquecer que existem outras coisas, né? Aí é complicado. Seguindo aqui, regiões do corpo, o uso de pontos na região do dorso das mãos, a diferença é muito grande entre o uso de pontos no dorso das mãos, dos protocolos antigos, 62% das indicações desses pontos, e nos modernos praticamente abandonado, passando para 15%. Há um trabalho moderno que prescreve sangria em IG1 e P11, né? É IG, não é ID não, é IG1 e P11, fechando aqui o par yin e yang, né? Do Tai-yin, né? O Tai-yin aqui do Yanmin com Tai-yin, né? O pulmão com Tai-yin das mãos com o Yanmin, que seria o acoplado, né? Piaoli, o acoplado entre o par Yang, que seria o intestino grosso, e o par Yin, ambos elemento metal. Sangria, né? Um trabalhozinho, né? Que tem aí do Dr. Lee Tong-chun para o tratamento de hipogalactia, sangria em IG1 e P11. Fica aí para você mais uma dica aí. Seguindo aqui, uso de pontos na região do peito e epigastrio, em proporções relativamente similares. Pontos nessas regiões são mais utilizados nos tempos modernos, representando 37% das indicações contra 24% das indicações dos tempos antigos. No período imperial se utilizava mais o R21 e nos tempos modernos se aproxima-se mais ali da caixa torácica, da região do seio, ali, estômago 18, F14 e epigastrio você tem o VC12. Então, todos esses pontos aqui, principalmente o VC12 e o F14, estão aqui relacionados com a parte de diferenciação de síndromes. Eles aparecem porque você tem uma síndrome específica que demanda, como no caso aqui, estagnação de Ti do fígado, você liberar esse fígado ali, você vai, esse Ti estagnado ali, você vai desbloquear esse Ti estagnado com o F14 e outros pontos, né, o F3, enfim, um outro protocolozinho que inclui esse ponto aqui, que não tem no período imperial, porque não se usava diferenciação de síndromes no período imperial. É muito importante, já falei isso aqui uma vez, você quer fazer a acupuntura chinesa clássica, teoria de canais, não tem nada de síndromes, Zhang Fu, estagnação disso, deficiência daquilo, não. É o canal que está adoecido. Conhecer muito bem a fisiopatologia dos canais. O uso de pontos na região superior do corpo, do dorso, perdão, a parte dorsal ali superior. Nos tempos antigos, essa região correspondia a 4% das indicações. Seria por excesso de zelo, por conta da possibilidade de acidentes, que isso já existe até nos livros antigos, né? Tomar cuidado ali na caixa torácica, um pneumotórax, e a própria fabricação, né? A tecnologia que você tem das agulhas. Uma vez eu lembro que o Dr. Wu, ele me mostrou umas agulhas da década de 50 do século passado, 1950, 1940, dessa época aí, né, que começa os trabalhos modernos, e eram agulhas com calibre absurdamente grossos comparados, né, com as agulhas que a gente tem hoje. Você pega uma agulha dessas japonesas, né, dessas coreanas, as próprias chinesas aqui são finíssimas, né, você tem agulha já com 0,1 fio de cabelo, né, 0,10 de ali a espessura, né, um fio de cabelo mesmo, e para usar em facial, em criança. Isso não tinha tecnologia para fazer naqueles tempos, né? Então a questão tanto do material que você tinha em suas mãos, que inviabilizaria determinadas técnicas. Eu comentei agora há pouco sobre
pontos de acupuntura localizados já dentro da área dos seios, né? Você com uma agulha dessa filiforme, finíssima, você não vai. Agora pega uma agulha, parecia um arame, uma coisa, um espetinho, uma coisa completamente louca, extremamente calibrosa. Aquilo numa região sensível do corpo, como o seio, né? Seria uma tortura chinesa, não seria acupuntura. Então, e a possibilidade de um acidente seria também muito grande, né? Pelo calibre ali e pela questão do material mesmo, né? Então, na minha opinião, um excesso de zelo por conta da possibilidade de acidente e também a falta de agulhas apropriadas, né? As filiformes. Isso é uma coisa muito interessante da gente refletir, né? Porque no Lin Shu e no livro do Imperador Amarelo, ali no primeiro capítulo do Lin Shu, você tem a prescrição das 9 agulhas, né? Você tem não é a prescrição, você tem a configuração das 9 agulhas ali no primeiro capítulo do Lin Shu. E você tem já, naquele tempo, essa agulha filiforme que a gente tem hoje. Só que naqueles tempos antigos era impossível, você não tinha como construir uma agulha, aquela Hao Jian, que é a agulha que a gente usa atualmente, né? Essa número 7, se não me engano, né? É a mais filiforme de todas, como um fio de cabelo. Ou praticamente com um fio de cabelo. Você não tinha tecnologia para fabricar isso nos tempos antigos na China. Mas você já tinha isso enunciado, você já tinha isso como uma possibilidade, né? É, Você pensa, pô, mas Efraim, como isso, né? Não, você vê, por exemplo, o Einstein, muitos anos antes de você conseguir ter tecnologia para provar uma série de teorias que ele e outros pesquisadores também, né? Eu falo do Einstein, mas tem outros pesquisadores que eles postularam, né? Ou seja, eu vejo particularmente, Efraim, desculpa, estou saindo um pouco fora do assunto aqui, mas Efraim, eu vejo o primeiro capítulo ali do Lin Shu, essas agulhas mais filiformes, como um postulado, né? Como uma possibilidade que não se tinha na antiguidade, né? Você não tinha como tecnologia metalúrgica para fazer uma agulha Hao-Jian, uma agulha como um fio de cabelo, não existia, né? Mas isso já estava postulado, né? Como você tem postulados de Einstein, de Newton, de uma série de outros físicos que só quando químicos também, quando você teve tecnologia suficiente para tentar provar aquilo, que se descobriu que eles tinham razão, né? Então surgiram tecnologias hoje em dia que permitem você tranquilamente ter agulhas descartáveis que parecem um fio de cabelo, como isso já estava prescrito lá no Imperador Amarelo, postulado, né? E hoje em dia, como alguns pesquisadores falam, nós vivemos a era das agulhas filiformes. Né? Só que nós não podemos esquecer que existem outros tipos de agulha também. Eu sou sempre dessa racionalidade. Né? Não é só a agulha filiforme. Existem 9 tipos de objetos ali, inclusive objetos que não penetram no corpo. Né? Como a Yuan Jian, que é uma agulha que aponta para fazer massagem. Né? Então é um Jian ali, uma das agulhas. Desculpe sair aqui do assunto, voltando aqui para o nosso hipogalactia. No período imperial, havia a recomendação de se usar o VB21 em casos de hipogalactia. Nos tempos modernos, esta indicação é escassa, restrita a alguns trabalhos isolados e muitas vezes utilizando pontos próximos, mas não o VB21 especificamente. Nos tempos modernos, há uso frequente de dorsais, como a gente comentou ali, da bexiga, né? Seguindo regras determinadas por síndromes. Então você tem ali uma síndrome de deficiência de fígado, quer dizer, uma estagnação de tecido do fígado, você vai usar o bexiga 18, combinado com, como a gente comentou ali, o F14, o F3, já é uma síndrome, né? Por isso, o uso de pontos na parte superior do dorso é muito mais frequente atualmente. Uso de pontos na região interna do membro superior. Uso frequente de pontos do pericárdio. No período imperial, se utilizava mais o CS7, ou pericárdio 7, para tratar hipogalactia. Nos tempos modernos, se usa mais PC6, ambos com uma ação ali na caixa torácica, né, de liberar ali a caixa torácica. Nos tempos antigos também havia a indicação de pulmão 7 mais ID1, pericárdio 7
VC17 e TA1, que a gente vai lá naquela tabela lá que eu falei que era importante, aquela primeira tabela ali, aqui ó, o TA1, aparece uma vez aqui, é essa, o pericárdio 7, né? Aparece uma vezinha só, parte que é importante conhecer, né? Saber ali, que nesse livro aqui, né, o Genju Tachuan, você tem aqui o Lietu, que é o pulmão 7, né? E você tem ele combinado com o ID1 aqui, né? O pericárdio 7, VC 17 e o TA1, tá? E mostrando, provando para vocês aí, não é uma coisa que sai da minha cabeça. Está no livro aqui, ó. É aqui o livro, a bibliografia antiga com um novo protocolo aí, esquecido, totalmente abandonado, e fica para você aí essa pérola da antiguidade, né, que pode ser utilizada em regiões do corpo. Lembrando que essa apresentação aqui não existe um paralelo nem em inglês, né? Eu estou traduzindo esse trabalho direto do chinês para o português. Então vocês são os primeiros a receberem aí no mundo, fora da China, esta informação, essas informações. Nos tempos modernos, há o uso de pontos relacionados com síndromes, como a gente combinou. Então guardem bem isso aqui, porque é muito interessante, né? Esse protocolo aqui. Pontos distais, ó. Pontos distais, o pericárdio 7, mais um ponto distal, enfim, muito interessante. Uso muito frequente de pontos em membro inferior, né? Nos tempos modernos, o uso de estômago 36 se tornou muito frequente e também se utiliza F3, baço pâncreas 3, de acordo com síndromes, né? É uma inovação, um avanço aí na medicina chinesa. Não há nenhum registro do uso desses pontos na antiguidade. Então, como eu falei, não é para achar que isso aqui é. Então é besteira, vou ficar só nos clássicos. Não, tá funcionando. Nós fomos buscar aquela equipe, né, de Xangai, eu só estou traduzindo, transmitindo para vocês o trabalho deles. Foram buscar trabalhos indexados, ou seja, para você indexar um trabalho numa revista científica, quer dizer, tem que ter resultado, né? E esse resultado você tem que reproduzir, saber. Outros pesquisadores têm que conseguir reproduzir, né? Então é um protocolo aí que já foi discutido, apresentado em congressos, todos esses pontos aí. Seleção de pontos de acordo com síndromes. Já comentei aqui, não há nenhum registro na antiguidade, não se tratava hipogalactia por síndromes, e sim por fisiopatologia de canais. Nos tratamentos contemporâneos há muitos registros de diferentes estratégias. Eu trago dois exemplos aqui, Dr. Liu Li, deficiência de tiro e sangue, pós-parto, estômago 36, estagnação de tiro fígado, fígado 3. Aí parece que a gente está lendo aquele livrinho, né, de medicina chinesa moderna, porque a gente até lembra dos pontos imediatamente, né? Estagnação de tiro fígado, F3, deficiência de Ti, e sangue, são sempre mais ou menos os mesmos pontos, né? Bloqueio por umidade e fleuma, aqueles mesmos pontos. Estômago 40, umidade e fleuma para qualquer caso. Sangria em ID1, né? Porque aí você já entra na parte da hipogalactia. Né? Você já influencia ali o canal. Então, esse protocolo é um protocolo interessante, né? Ele faz um balanceamento ali entre o pensamento clássico e o moderno. Ele não abandonou o ID1, ou seja, só que ele usa a sangria, não faz acupuntura, como a gente já comentou aqui. Na antiguidade era acupuntura mesmo. E é interessante, né? Isso. E até meio contraditório você ter condições de fazer acupuntura num ponto Qing, né? Com aquelas agulhas imensas ali, com aquele calibre enorme. Então não é uma questão muito fechada essa questão. Alguns pesquisadores falam que era sangria mesmo, que eles faziam em pontos TIM, e não acupuntura com agulha retida, porque não tinha condição. Né? Você não tinha agulhas para ficar ali talvez um outro objeto, né? Filiforme ali, mas agulha de acupuntura de metal ali é mais complicado. Ou talvez numa época já mais próxima ali das épocas modernas, não das dinastias mais antigas, enfim. Dr. Li Jongtai, deficiência de sangue, é um outro exemplo de síndromes, né? Sangue Ti, ele já prescreve o E36, como o Dr. Liu, mas ele já
amplia. Bexiga 15, que é o ponto Chu do coração, o 29, o bexiga 17, que é o ponto de assentimento perdão, o ponto mestre lá, o de influência do sangue, e aí você tem ali sangue e Ti representados. Estagnação de Ti do fígado, aí vai naqueles pontinhos clássicos que a gente já comentou ali agora há pouco, né? O Taichung, o F14, na região da caixa torácica, e o bexiga 18 também, na região do dorso, caixa torácica também. Eram pontos que não eram utilizados, nenhum desses pontos na antiguidade. Mas você tem aí, atualmente, essa inovação. Acupuntura e moxa-bustão. Nos tempos antigos, seguia-se um raciocínio de que a hipogalactia era uma moléstia ligada a bloqueio de movimento por conta de uma deficiência de Ti e sangue. E assim se usava mais a acupuntura com métodos de tonificação. Então você tem aqui um exemplo, né? Um livro antigo, você tem aqui o ID1, você tem aqui a situação em que você não tem a produção de leite, esse UNAI, né? E aqui você tem essa palavrinha aqui que significa tonificar, né? Tonificar. Tonificar. Também se utilizava métodos de tonificação e sedação simultâneas, alguns chamam de harmonização, né? Então você tem aqui o Leijin, que é outro tratado clássico aí de acupuntura, onde você tem aqui as moléstias de Taiyang, e você tem o ID1 representado aqui, é o Shaozi. Você tem a condição, de novo aqui, da não produção de leite, né? Gestante, mulher, não produção de leite, tratar, isso aqui é tratamento. Primeiro, daqui é Xian, é primeiro. Sedar, você tem sedar aqui. E depois, esse Hou é depois tonificar. Então, primeiro sedar, depois tonificar. Outro livro, né? Mais ou menos da mesma época, mesma coisa, ID1, não produção de leite, né? O leite não se movimenta, né? Aqui, não há movimento de leite. Primeiro tonificar e depois sedar. Então eles só invertem a ordem, mas no final é uma harmonização, né? Tonificar e sedar no final das contas. Métodos que são usados. Atualmente se segue um raciocínio semelhante, mas está sempre ligado ao processo de diferenciação de síndromes, ou seja, você tem um raciocínio parecido, que se apoia nos clássicos, mas com essa questão das síndromes juntos. Por exemplo, o Dr. Kuo utiliza a sedação em ID3 em caso de hipogalactia, causada por uma estagnação de Ti do fígado. Nos casos de deficiência de Ti e sangue, ele prescreve tonificação de estômago 36. O Dr. Chai prescreve a manipulação de sedação em VC17 e estômago 18 para tratar hipogalactia. Há também a emergente, o surgimento de uso de pontos extra em locais, como eu comentei, né, aproximando-se ali da região dos seios, que geralmente o tratamento é usado com agulhas apontando para o centro do mamilo. Então são pontos extra cujas as agulhas estão apontando para o centro dos seios. Você pode usar pontos Ashi também, né? Sempre com a agulha apontando para o mamilo. É a dica que eles dão aqui. Tanto no período imperial quanto nos tempos modernos, enfatiza-se que o Deti deve produzir alguma sensação na região dos seios. Né? Alguns falam de axila, na região ali próxima aos seios. Uso de moxa. A moxa é indicada tanto no período imperial, em VC17 e mais acupuntura em D1, quanto nos tempos modernos, como no protocolo do Dr. Chan, que indica moxa em VC17 e moxa em estômago 18 por 20 minutos. Nesse livro aqui, né, no Shanin Jin, você tem a moxa no VC17 e a acupuntura tonificando aqui no ID1. Então esse aqui é o VC17, esse caractere aqui significa moxa, e esse aqui é o ID1, tonificar. Os dois pontos, bilateral. E o protocolo novo é moxa em VC17 e estômago 18 por 20 minutos. Então você já está tendo vários recursos aí, né?
Há também o uso de bastão de moxa nesses pontos extra ao redor dos seios, e também existe uma indicação de moxa no estômago 35. Esses são desenvolvimentos modernos que não se encontram em livros antigos. Então você faz o caminho inverso, você vai inchar isso aqui, algo que você não vê em livros modernos. Mas se você ficar só estudando os clássicos, você vai perder um monte de coisa também, né? Então você não pode ser um acupunturista daqueles clássicos puristas, na minha opinião, né? Porque existem muitas coisas modernas que estão sendo utilizadas por aí e que estão sendo indexadas. São trabalhos com milhares de pacientes e a paciente teve lá o efeito, né? Então, você só fica nesses livros aqui, você esquece da parte moderna. Se você fica só na parte moderna, você esquece que existem outras coisas também. Existe um mundo inteiro ali. Terminou a aula, né? Eu deixo aqui vocês com esse mapa mental, né? Isso é para consulta de vocês. Não vou comentar isso aqui. Tem todas as coisas que eu comentei aqui na aula, né? Traz algumas informações a mais, os pontos de acupuntura. O objetivo desta aula não é passar tratamento, tá? É mostrar que existem muitas possibilidades além como eu acabei de falar, daquilo que você vê nos livros modernos. E para aqueles que só estudam, que são fixos, adoram o livro do Imperador Amarelo, existe muito mais coisa além do Imperador Amarelo. VB21, junto com massagem nos seios, né? Eu falei de massagem, lembra? Eu comentei das outros ferramentais, sangria, por exemplo, sangria em D1, P11, G1, já deixo o protocolo aqui para vocês, né? Sangria com agulha triangular em 4 pontos, 2,5 distais do mamilo, como eu comentei, dos pontos extra. Com certeza você deve ter perguntado na sua cabeça, mas Efraim, que pontos extras são esses aí? Tá aqui, ó, tá a localização deles aqui. Tanto para acupuntura, como fazer uma sangria com agulha triangular, 2,5 distais. Isso aqui está indexado em revista científica, gente. Tá nas bibliografias em chinês ali, mas está indexado. São protocolos aí, trabalhos indexados. A injeção de medicamentos, se você for um médico, enfim, vitamina B1, vitamina C, outro trabalho com Dangwei, Dangshen, e os pontos de acupuntura que você faz a injeção está aqui também. Enfim, é um mapa mental aí, complementando a informação da aula, que não é uma aula específica para protocolos, mas eu deixo aqui algumas dicas para vocês. Então, aqui é mais a bibliografia, né, para quem tiver interesse, para você ver, desde a dinastia Tang, aí você tem, desde 600, do ano 600, você tem a discussão sobre essa parte de hipogalactia, né, que começa aí, e todas as dinastias você vem tendo aí a bibliografia utilizada. E aqui eu tirei uma foto, né, das bibliografias modernas, como está tudo em chinês, né? Alguns de vocês devem entender chinês, e se quiser buscar um trabalho específico ali, né, de uma dessas técnicas que eu comentei, todos eles estão aqui citados, todos eles estão indexados. É mais para mostrar para vocês, para provar, né, que isso aqui já está sendo indexado, está mostrado, está em revistas científicas. Veja, 2006, 2004, são trabalhos recentes, ó, 2007, 2000, 85. Então você tem o primeiro trabalho com hipogalactia aí em 85, já é uma coisa bem para frente, né? Você não tem trabalho de hipogalactia tão lá para trás, apesar da gente ter estudado 1949 para frente. Você tem o primeiro trabalho citado aqui em 85. Isso começou a despertar a atenção dos pesquisadores. Então, 85 seria um marco aqui para a real linha, né, temporal, para o nosso assunto de hoje. Então, deixo vocês aí com os slides. Eu vou voltar lá para fora, né, para externa, para terminar a aula explicando a minha opinião do ID1. Por que o ID1 não é um ponto de observação empírica? E aí eu encerro essa apresentação lá fora. Agradeço vocês aí, né, a paciência, né, aula longa, e espero que possa ter ajudado, possa estar ajudando aí na construção aí de mais conhecimentos. Lembrando que isso aí é
primeira vez que isso sai da China, né, e sai direto para o idioma português. Normalmente sai do chinês, vai para inglês ou para outra língua, e desse outro idioma a gente traduz para o português, né? Normalmente esse é o caminho, mas acho que é uma das poucas vezes que você tem um trabalho tão profundo aí, saindo direto do mandarim, do chinês, para o português. Então, vamos lá para o parque, ou para lá para o Jardim Botânico, ou para algum lugar externo aí, para poder encerrar essa aula. Um abraço para vocês e até lá fora. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo dos slides da aula. Vocês viram que eu repeti como um mantra essa questão de você não abandonar determinados tratamentos clássicos, né? Não deixar eles empoeirados, enterrados nas tumbas dessas dinastias, porque muitas vezes vão ser aqueles pontos, como já falei, que vão ter o efeito na paciente, e a gente vê muitos casos disso, de pacientes em determinadas combinações de pontos não são responsivas, e quando você muda para uma outra abordagem, a paciente, ou o paciente, no caso aqui a paciente, ela vai ter a resposta como se fosse um milagre, né? A gente fica feliz, a paciente fica feliz, a família inteira é feliz. Então, você viu isso, é importante, você já abriu a sua cabeça, já viu todas as possibilidades possíveis para a hipogalactia, e já aqui no cair da tarde, aqui no último dia do ano do macaco, né? Gravado aqui no Jardim Botânico da cidade de Jiaxing, eu encerro essa aula discutindo um pouco sobre a questão do intestino delgado 1, né? Por que esse ponto? Qual a racionalização por trás da indicação desse ponto para a hipogalactia, né? Não é algo difícil de entender, não é algo que foi feito na base do achismo, na base da tentativa e erro. Sempre que você ouvir isso, ou ler isso, dê um passo para trás e pense, não, eu recuso a aceitar essa explicação, sabe? Parece que é uma questão ideológica por trás, simplesmente impor o discurso da diferenciação de síndromes como sendo o único discurso e não mais dois importantes discursos que existem e ferramentais que existem em diagnóstico e tratamento por acupuntura, né? Então, querendo impor esse discurso como sendo o discurso que vai ser espalhado para o mundo como o padrão, né? Inclusive o nome, fazendo um trocadilho aí, padrões, né? Diferenciação de padrão como sendo padrão para todos. E a gente sabe que não, né? Existem outras coisas por trás, mas aí quando você mostra esses pontos ou protocolos, como tem o livro do Liu Gongwan, né, de Tianjin, um livro muito bom, excepcional, que fala sobre os fundamentos aí da medicina chinesa da acupuntura, e nas notas de rodapé ele coloca como protocolos empíricos, os protocolos clássicos, algo que eu discordo. Ele não quer discutir a racionalidade por trás desses protocolos, mas existe sim, né? E normalmente a racionalidade ligada aos protocolos antigos, ela é muito mais conectada com a questão de fisiopatologia e interconexões de canais, né? O Lin Shu, ele é todo baseado em tratamento de canal, né? O canal está doente, aquele canal energético está doente, então você trata aquele canal usando pontos do próprio canal, normalmente, né? Ou pontos que se interconectam em relações alto e baixo, yin e yang, como é o caso do intestino delgado 1. Então vamos lá, vi a belíssima racionalidade, né, que eu tive que correr atrás disso, porque não tem isso nos livros atuais explicados, e nos livros antigos também não tem a explicação. Os livros antigos de medicina chinesa e acupuntura, eles não eram livros didáticos, eles eram livros que relatavam coisas que ocorriam, experiências de transmissão. A pessoa que abria aquele livro, né, ela já tinha que ter um conhecimento altamente avançado para poder entender o que está. Primeiro tinha que ser letrado, que já era uma coisa difícil, com alto índice de analfabetismo, né, para você ler um livro.
Segundo, que a imprensa já era algo difícil naquela época, né? Pinceladas, escrever em bambu, enfim, já era uma coisa... os chineses inventaram a tipografia em bloco, mas era algo difícil, né? E ninguém estava ali para explicar a funçãozinha de ponto. Não era um livro didático. Gente, eu estou usando o ID1 porque o ID1 é ponto Ting. O acupunturista que abria aquilo ali já tinha que saber. Daí fica a impressão, quando você lê um livro antigo, que aquilo está largado, está jogado ali. É da minha experiência e pronto. Achei, funciona. Não, tem uma razão para esse protocolo ser construído. Vamos lá. ID1, ponto Ting, ou ponto Jing, poço, de um canal energético Yang, que é o intestino delgado. Canal energético Yang de um meridiano que pertence ao elemento fogo, né? Ligado ao coração. Aí já começa, a sua chave já entra na fechadura. Opa, o coração está no centro do peito, né? Pericárdio e coração. Antigamente se tratava muito mais das questões de pericárdio do que de coração. Isso está no livro do Imperador Amarelo. Inclusive, há uma discussão no livro do Imperador Amarelo falando por que não existem pontos Shu antigos, ou 5 pontos de transporte do coração e só do pericárdio. Porque o coração é imperador. Se a energia perversa chegar no coração, acabou, a pessoa não vive. Era a interpretação deles, né? Só muitos anos mais tarde, né, desculpa sair do assunto aqui um pouco, que você tem o advento dos pontos do coração nos livros antigos. Então nem ponto de coração tinha, mas o coração ele rege aqui a região coração e pericárdio, né, a região central. Por que eu falo pericárdio? VC17, que no protocolo antigo está ligado ao ID1, ID1 com VC17. Então, na verdade, é uma ligação ID com coração, né? Como não pode mexer no coração, eu mexo com o pericárdio. Por qual passagem? Pela passagem que o meridiano, canal de energia faz nessa região, saindo da axila e vai se encontrar com o coração. É básico, vai na aula de canais lá, né? Eu falei fisiopatologia de canais, né? Ponto Jing é um ponto que mexe com a energia de uma forma poderosa, abre caminhos, mobiliza, tira a pessoa de coma, né? Você faz a punção dos pontos Jing do paciente e você pode ter casos que o paciente sai do coma só pela punção desses pontos. Então tem um poder de mexer com a energia muito alto. Direcionado, junto com o VC17, você está sinalizando que para onde vai esse sangue que eu estou movendo? Opa, para cá, VC17, para essa região. Então o par sinalizando que é para cá que você vem, tá? Para esse lugar aqui. Se você coloca o ID1 com outro ponto, há um ponto aqui de escápula, o ID10, o ID11, você vai para... traga, por favor, essa energia para cá, esse sangue, para essa região que está afetada, um ponto local. Então você faz a combinação entre um ponto local e um ponto de ação energética forte, o ponto Qin, né? Mexe com sangue, mexe com Qi, ligado ao coração. O coração é a casa, a morada ali de sangue, né? É o que rege o sangue. Leite é yin, leite é derivado de sangue na medicina chinesa. Então você entende a beleza por trás desse protocolo. Então você está com o VC17 aqui, o ID1 ligando, fazendo essa conexão, essa alça, né, de conexão entre o elemento fogo Yang e o Yin, tratando a hipogalactia através de um canal Yang, ou seja, isso remete ao capítulo 5 do Su Wen, tá lá no capítulo 5, Som Yin, Yin Yang, Som Yang, Yin Yin. Pelo Yin se trata o Yang, pelo Yang se trata o Yin, tratamento pelos opostos, né? Então você vai usar o meridiano Yang para tratar um problema que está na porção Yin do corpo, respeitando o que é preconizado no capítulo 5 do Simple Questions, né, que se chama em português, dos livros como
o Marciossi, ele chama Simple Question, traduzido aí, mas é o Su Wen, né? A primeira parte do livro do Imperador Amarelo, capítulo 5. E ele também fala do tratamento por opostos, lados opostos. Itso Ji-yo, né? Iyo Jitsu. Então, pela esquerda, trate a direita. Pela direita, trate a esquerda. Então, a origem desses tratamentos opostos, cruzados, em cima e embaixo, é o Suen, capítulo 5. Então, você vai voltando e organizando todo esse pensamento aqui, para ficar redondo para vocês. Um ponto de grande ação energética, né, o ID1, ponto Qin, que abre caminhos de sangue e Qi, movimenta brutalmente a energia no canal. De um meridiano que é conectado com a região afetada, né, aqui, no centro do peito, que é conectado com o coração, que mexe com o sangue, né, rege o sangue. Sangue ligado a leite, né, leite é um derivado do sangue segundo a medicina chinesa, e a falta de produção ou a falta de movimento, né, é relacionada à falta de produção. A questão de sangue é a falta de movimento, a falta de impulso, a falta de fogo, a falta de yang. Então você tem o uso do VC17 representando o coração e também representando a região afetada aqui. Mas é ponto de pericárdio, mas antigamente não se considerava, não se mexia direto com o coração, né? Apesar de alguns livros você tem pontos ali já antigos, né? Ter pontos de coração, mas isso é posterior ao livro do Imperador Amarelo. No livro do Imperador Amarelo você não tem nenhuma estratégia que mexe com pontos de coração. Então, o pericárdio, o alarme aqui do pericárdio, tá? Vamos lá então com o VC17, está na região afetada, as mamas ali, né? E você tem como resultado a explicação de um tratamento, de uma combinação de pontos sofisticadíssima, né? A explicação simples, canal afetado, região afetada, né? Conexão de meridianos e a conexão funcional disso. Então, não se convença quando alguém fala para você que ele colocou a agulha no ID1 e deu resultado. E foi assim que começou a nossa história, o nosso namoro com o ID1. Não, é que os livros antigos, eles não eram livros didáticos, eles eram já livros para quem sabia de tudo isso que eu comentei para vocês aí. Os acupunturistas tinham por obrigação saber de tudo isso para poder, inclusive, ter o direito de abrir um livro daqueles, né? Então, essa é a diferença que a gente tem. Espero que você tenha gostado, se empolgado com essa explicação aí, porque a grande maioria das explicações dos protocolos clássicos, elas passam por essas conexões, por essas funções e por essas questões de fisiopatologia de canal energético, né? Não entrando na questão do Zhang Fu, que é a nossa questão moderna, a diferenciação de síndromes de Zhang Fu, né? Deficiência de Yin do rim, deficiência de Yang, estagnação de Qi do fígado, que é importantíssima, funciona, mas tem limites, assim como a outra também tem limites. Então a gente tem que juntar as duas, conhecer as duas abordagens e ter um tratamento mais completo. Encerrando a aula aqui, já quase anoitecendo, último dia do ano do macaco, hoje aí é 27 de janeiro, e desejando para vocês um excelente cantar aí do galo desse ano novo chinês, com muita prosperidade, e que os seus pacientes, as suas pacientes possam, através das suas mãos, receberem a dádiva aí do seu tratamento e da cura, né, e do alívio das moléstias que eles sentem ou que elas sentem. Espero ter contribuído aí no caso da hipogalactia, né, que afeta tantas pessoas hoje no mundo atual, ter contribuído um pouco aí. Espero que vocês continuem estudando, venham aqui para a China com a gente, conhecer vocês pessoalmente, como já conheci várias pessoas que assistem os vídeos aí, e mostrem aí, escrevam se vocês tiveram resultados, se têm dúvidas, enfim. É um grande prazer poder estar produzindo isso aqui no último dia do ano do macaco e entrando no ano do galo, com muita felicidade, muita prosperidade para vocês. Então até a próxima aula, espero que a gente se encontre aí na próxima aula com saúde e bons estudos sempre. Não esqueça, não pare de estudar, nunca, nunca. Você entrou na medicina chinesa, você não para de estudar e você tem que gostar disso. E a gente sabe que se você está aqui no canal é porque você gosta. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros
e apresentando aí direto aqui da China esses programas para vocês. Tchau, já falei demais. Um abraço. Fui.